convidado no Café com Joia, eu deixo sempre que o convidado faça as honras de contar quem ele é. E eu acho que essa é a pergunta mais difícil que qualquer ser humano pode responder. Quem é Elaine Violini? Olha, gente, primeiro de tudo, obrigada pela oportunidade. Demorou, mas saiu, né? Demorou, mas saiu, mas é a agenda, viu? Eu tô muito feliz. Acho Obrigada. que, primeiro de tudo, não só pelos pódios, que tudo isso que você está fazendo está alcançando, mas pela sua alegria e a sua felicidade de concretizar Café com Joia. Então, responder quem é Elaine Violini, acho que para todo mundo que está em casa é desafiador. Ainda mais quando a gente passa por um processo de transformação. Então hoje eu falei para ela assim: "O que que você pensou?" Ela falou: "Não pensei em nada". E ela começou com a pergunta que eu mais temia que ela fizesse. É isso. O que você pensa? Eu não preciso pensar. Basta uma pergunta pro podcast. Fluir. E acho que isso é interessante, né? A gente entender que a gente está sempre em evolução. Existem renascimentos. E hoje eu sou uma Elaine, eu faço 42 anos esse ano. Trabalho no digital. Quarentona, Brasil. 40 a mais! E é uma alegria poder falar a minha idade, porque vem carregada de uma história, né? São vários trechos da Elaine Violini. E hoje o que eu tenho para falar para vocês é que eu sou mãe de 3 joias raras, Valentina, Luíde e Vitório. E atualmente eu trabalho com mulheres, trabalho ajudando mulheres a encontrar, resgatar o seu eu através de saúde, através de atividade física, através de uma conexão com o divino, de entender o que que a gente veio fazer, né? E através aí da Fabi, hoje eu posso dizer que nos últimos 5 anos eu venho aprendendo muito com essa mulher, a trazer essa mensagem para todos os seres humanos, mas especialmente para a mulher, que a tua vida importa. Então é importante você se fazer essa pergunta em casa: quem é você? Então a Elaine Violini hoje ela representa isso, essa mulher, essa mãe que busca contribuir aí da forma que ela consegue, sempre tentando fazer o melhor que eu posso nas condições que eu tenho, através do digital e através de uma ferramenta que é para levar saúde para casa das pessoas. Você acha que essa mensagem de a sua vida importa tem a ver com todo o seu processo que você passou? Você fala isso abertamente para as pessoas Sim, da sim. decisão da sua mãe de Quase não me deixar nascer. não deixar você nascer por um momento de dificuldade, até de próprio desamparo. E ela, não, essa gestação vai acontecer e a Elaine chegou no mundo. E até foi a Elaine que me indicou o livro que eu compartilho com vocês todos os dias no Spotify. Eu tinha ganhado o livro físico e a Elaine, para quem não acompanha a gente tá sempre em sintonia, em sincronicidade, acontecendo coisas relativamente semelhantes, mas cada um às vezes num processo diferente, né? Mas às vezes uma dor semelhante, um insight semelhante, uma vontade semelhante. E a gente nem tá se falando e a gente tá pensando as mesmas coisas. É engraçado. Desde pasta no Pinterest, de cores Até de o roupa, esmalte do pé. até o esmalte do pé. Então, assim, a gente já chegou, pra vocês terem noção, a gente chegou pra ir em evento com a mesma roupa. Não, isso é sempre. Isso é sempre, Isso é sempre. sempre. de praxe. Sempre, sempre, Até sempre, quando sempre. você chegou, você tava oposto de mim, eu já falei assim, não, tudo bem, é que ela sabe que eu tô Mas sempre eu de estava jeans e com o branco. Caio, combinando. Então, existe sempre essa sintonia. E aí, uma das novas sincronicidades foi o livro, que eu não tinha comentado com ninguém, que eu tinha ganhado o livro da Gabi. Ela estava aqui sentada ouvindo o podcast Quando eu Aceitei Jesus. Ela veio aqui, a gente almoçou, a gente foi no Laces fazer o cabelo. Eu falei, tem que gravar um podcast aí, fica aí rapidinho. Aí ela me comentou que ela também estava ouvindo Uma Vida com Propósito, só que no Spotify. E aí teve uma passagem que você, acho que foi o segundo capítulo. Segundo capítulo. Que te pegou. Logo no começo desse livro, né, e com certeza, assim, essa pergunta, essa afirmação, né, que a tua vida importa, ela tem a ver com o meu DNA. E nesse livro que a Fabi comentou, logo no segundo capítulo, o autor, que é um pastor, ele afirma, né, nós somos filhos de Deus, e a nossa vida importa. Nós não somos um acidente. E aí eu comecei a ler o livro físico, eu precisei de uma pausa, porque é uma história que eu conto, eu escrevi um livro, eu fiz um livro, aliás, a Aline de Rosa, que eu sei que faz parte aqui de todo esse grupo incrível, está com as edições do meu livro, e eu conto isso abertamente, justamente porque eu precisei de processos terapêuticos, processos de fé. A minha família, a minha mãe é uma mulher de muita fé, para entender que Deus não foi punitivo comigo. Então, desde adolescente,
eu entendi que o fato da minha mãe quase não ter deixado eu viver não foi uma punição de Deus, mas sim um presente, porque eu sou filha de Deus e esse DNA é meu. E através dessa história, porque todo mundo me pergunta se eu não tenho raiva. Você conhece a minha relação com a minha mãe, a vida da minha mãe? Aliás, eu só estou aqui hoje porque a minha mãe está em casa. Eu entendi exatamente isso. Deus tem uma história, um propósito para a minha história com a minha mãe, para a história da minha mãe com ela mesma, com a família, com a ressignificação e a minha história no mundo. E hoje eu me sinto uma portadora assim dessa mensagem, de olhar para cada ser humano e falar: olha, tua vida importa. E eu já passei por uma que eu quase não vivi. Então eu sinto isso em vários momentos da minha vida e isso vira uma ferramenta de eu não gosto da palavra autoajuda, mas isso me ajuda em vários momentos quando eu olho e penso assim, nossa, isso tá difícil. Aí eu volto e falo, já foi muito mais difícil porque eu poderia não estar aqui. Então tem muito, muito a ver. E hoje eu falo com muita gratidão mesmo de eu soube interpretar, óbvio. Vou fazer 42 anos de novo. Não foi tão simples, né? Precisou. Eu fiz a minha primeira terapia aos 15 anos pelo SUS. A minha mãe foi no SUS, no Sistema Público de Saúde, buscou porque a gente não tinha condições. Mais um check. Mais um check. Eu sou amiga dela faz bons anos. Cada encontro eu ganho um novo check de coisas que ela Coisas Violini novas já que fez, ela entendeu? descobre. Lá em Ubatuba, né? Vamos deixar nomes todas. assim. Toda vez tem. Hoje eu descobri que o sonho dela é ser uma Hebe Camargo, entendeu? Então a gente só vai dando checks. E aí ela falou pra mim como ela é uma executora, ensina as pessoas a serem Por assim. que já não tá fazendo, Por gente? que você não tá fazendo isso se é um sonho? Mas ela entende o porquê que ainda não foi realizado. Então essa frase, ela tem muito a ver com o meu DNA. E eu acredito demais que eu consigo ajudar pessoas a se reconectarem com a própria vida. De falar, nossa, existe um problema, existe uma dor. Não vou falar que, olha, quando você descobriu no auge da adolescência que as amigas da sua mãe fizeram uma vaquinha para ela comprar um remédio e ela na entrada da farmácia, ela estava grávida de 8 semanas. Ela fala, ela botou a mão na barriga e me sentiu mexer. Todo mundo que é mãe sabe que com 8 semanas um feto não se mexe. Então foi o Espírito Santo no ventre da minha mãe falando, deixa ela viver. E hoje a minha mãe fala muito, como valeu a pena te deixar viver. Porque ela fala, você tem sede de viver. Alguém fala, nossa, quando você fala, a Fabi fala assim, toda foto minha ela dá um print, eu tô com um olhão. É sede de viver, é falar, isso vai valer a pena. Porque Deus não me colocou aqui para simplesmente eu ficar olhando a vida passar e ficar naquela temperatura morna, sabe? Então tem muito a ver e hoje eu sou muito grata. Por muitos anos eu não conseguia falar, eu chorava, eu me sentia rejeitada, eu queria ter outras vidas, eu queria ser outras pessoas, eu tinha vergonha da minha história. Então são processos, né? Tudo que essa mulher compartilha. O mais legal assim que vocês precisam pegar do que a Elaine tá falando é que isso é a história dela. Mas cada um de nós, a gente pode estar vivendo isso, mesmo que a gente não tenha passado essa dificuldade com a nossa mãe, né? Num processo talvez de rejeição ou de uma quase não vida. Quantas pessoas, às vezes, não conseguem entender que a sua vida vale, que a sua vida importa, independente da forma como você nasceu. Você pode ter nascido num berço de ouro, ter uma criação incrível, você pode não precisar ter dificuldades para olhar para a vida e falar assim, cara, minha vida importa. Todas as vidas importam. E a maior reflexão é como estamos vivendo nessa dádiva que Deus deu. Ontem eu tava voltando obviamente, quando vocês ouvirem esse podcast, ontem, obviamente, eu não estava voltando de BH, mas hoje eu estava voltando. E eu escuto o livro toda vez que eu tô no carro. E aí, na passagem de ontem, dia 26, talvez, é uma passagem muito interessante. Se vocês olharem no Spotify, Uma Vida com Propósitos, é legal ouvir capítulo por capítulo todos os dias, mas você pode simplesmente abrir qualquer capítulo, né, e escutar. E o dia de ontem é mais um dos capítulos que vale a pena você ouvir, porque ele fala sobre a nossa vida com desafios. E uma coisa que eu sempre falei é que a gente cresce através dos nossos desafios. Então, a partir do momento que você sabe olhar os desafios de vida que você tem e você sabe interpretá-los de que eles estão aqui para te moldar,
você sabe olhar problema e desafio de uma forma diferente. Você fala assim, que bom que ele veio, significa que eu vou ter a oportunidade de evoluir para um novo patamar. Só que ontem, nesse dia 26, ele foi muito mais profundo. Porque quando você pensa assim, eu tô cheio de problema, eu tô cheio de dificuldade, é muito fácil você pensar num Deus punitivo. Sim. Exatamente como você falou. Por que Deus está me punindo? E aí ontem ele fala que toda vez que a gente tem um problema ou a gente tem uma dificuldade, nós temos olha só, uma oportunidade de exercitar o nosso caráter. Sim. Então não é que ele está me punindo, pelo contrário, ele está me dando o poder da escolha. De escolher quem é a pessoa que eu vou ser nesse problema. Qual é o caminho, o meu livre-arbítrio, né? Quem é a pessoa que eu vou decidir seguir? É que, assim, imagina toda vez eu tô seguindo uma linha reta, chega um problema. Eu bato no microfone. Ele vira uma bifurcação. Eu tenho A, ou eu tenho B, ou às vezes eu tenho C. Então, esses problemas, as dificuldades que a gente tem, é um ponto de inflexão. É um momento que, a partir do caminho que você decide, você vai seguir uma jornada completamente diferente. Você vai chegar num ponto final completamente diferente. E uma das passagens que ele fala é que todos os problemas, os desafios, são para moldar o nosso caráter para ser igual a Cristo. É por isso que a gente vive, né? Então, você pensa assim, que nas suas dificuldades, quantas vezes a gente age por ego? Quantas dificuldades a gente age por impulso? Quantas dificuldades a gente não age por falta de coragem, por excesso de medo, por falta de fé? Então, é como se cada inflexão que eu tenho na minha vida, cada bifurcação que eu tenho na minha vida e as decisões não sábias que eu tomo, eles cada vez mais me afastam do caminho. E a gente às vezes pensa que esse caminho é só a parte financeira, é só, será que isso me afasta da minha próxima casa, ou isso me afasta do meu carro, ou isso me afasta da minha próxima viagem, ou me afasta da minha promoção no trabalho? Isso é só circunstância da vida. E as circunstâncias, elas passam. Mas é exatamente isso que ele falou. Já a nossa ética, o nosso caráter, ele é eterno. Então, quando a gente falha numa tomada de decisão, quando a gente falha num problema, quando a gente falha numa dificuldade, e uma das principais formas de falhar é dar tempo aos problemas. Inclusive, se você não assistiu, eu quero que você volte no podcast da última quinta-feira, porque eu falei sobre conversas difíceis. Quantas vezes a gente posterga conversas difíceis? Achando que o problema vai reduzir. E pelo contrário, você está alimentando o problema. E cada vez mais você está se distanciando do seu melhor caráter. Cada vez mais você está se distanciando de uma vida ética. E no livro ele fala, né? Nós estamos nos distanciando de Deus, de Cristo. As coisas materiais são as circunstâncias, mas a grande verdade é que a gente está se afastando desse Cristo, dessa proposta de sermos filhos dele. Você tem uma decisão difícil que você tem que tomar, que você não tomou ainda? Agora não. Por isso que eu falei que a pergunta mais difícil foi a do começo. Eu tenho uma característica de... O meu elástico, ele eu e a Fabi, a gente trabalhou juntas num projeto, ela sabe, o meu elástico, ele cede bastante, eu tenho uma paciência, uma personalidade assim, né? Nós somos bem opostas nessa relação, mas uma contribuiu para a outra. Ela me ensinou a deixar esse elástico um pouco menor e eu ensinei... mais rígido. Um pouquinho mais rígido, eu ensinei a deixar... Ela falava não, entendeu? E aí os abusadores, entenda aí, mulheres e homens tomavam posse. Hoje não, hoje eu tomei todas as decisões assim, óbvio, dentro desse dia, no horário da gravação, a gente nunca sabe o que vai acontecer daqui 6 meses, 9 meses, mas dentro de um cronograma para 2024, as decisões difíceis que eu tinha que tomar, compartilhamos nos bastidores, eu tomei. Então agora é executar, é entender, e nessa questão de executar, quando a gente para entender as conversas difíceis que a gente tem que ter, às vezes é com a gente. Uhum. Às vezes não necessariamente é com outro. Exato. É você com Deus, né? De olhar e falar assim, Deus, o que é isso? O que eu preciso fazer? Qual que é meu livre-arbítrio? Eu estou aqui nessa via de mão dupla. E no livro ele também fala disso. Quando a gente está em momentos assim, a gente precisa entender as parcerias. Quem são as pessoas que a gente se conecta, quem a gente escuta, quem a gente deixa entrar na nossa vida. E hoje em dia, a Fabi e todo mundo que está em casa, isso é uma coisa muito nobre.
porque a gente tá na casa de milhões de pessoas, agora, nesse exato momento. Pensa que o que a gente quer, o que tem na nossa essência é o bem. Agora imagina que tem o contrário. E aí quem aperta o play deixa entrar na casa qualquer coisa. Isso é muito sério hoje em dia. Eu tenho lido alguns artigos. Aliás, eu vou te dar esse livro que você vai super curtir. Só tem em inglês. Ele é um psicólogo que ele cuida aí de mentes há décadas. E ele pegou a geração Z e a próxima que vem, que eu já esqueci o nome, os bastidores aí. O que vem depois do Z, que são os nossos filhos. Com o impacto das redes sociais, o que a gente pode sim aproveitar, isso daqui é um presente divino, porque quando a gente era criança, adolescente, isso aqui existia, a gente tinha que pagar uma nota para ter acesso a um livro, a um conteúdo, a um curso, e agora... Geração Alpha, de 2010 a 2025. Geração Alpha. Eu ia falar exatamente Alpha. A, porque de Z volta pro Volta A, né? pro A lá, ó. Ai, até Então, que o raciocínio tava... a geração alfa. Então, as parcerias hoje em dia é o conteúdo. O que você escuta, com quem você se conecta. Porque se você está num possível desvio de caráter, num momento de rejeição, se eu escolhesse lá no passado a me relacionar com filhas que sofreram, que tomaram decisões, que se maltrataram, que tiveram relacionamentos que não eram saudáveis só para se autopunir, porque tem muito isso. Quando eu estou doente, eu escolho a sombra porque ela é mais gostosa. Só que aí eu machuco os outros ou eu machuco a mim mesma. Ou eu me machuco. Então, hoje, o que eu vejo é isso. E esses conteúdos de trazer isso, qual é a escolha que eu tenho diante de uma rede social? Eu tenho esse E você livre-arbítrio. sabe que é uma coisa muito legal? Que quando eu gravei o episódio que você assistiu, e até o da semana passada, que eu falei como tá sendo essa minha aproximação, eu venho recebendo muita mensagem de pessoas me agradecendo por expor da minha aproximação da minha fé, porque isso está fazendo com que elas se conectem com a fé delas. Então, é como se eu fosse um exemplo, uma inspiração para pessoas que no meio do caminho se perderam. E uma das coisas muito importantes que é exatamente isso. Hoje, a quantidade de acesso que a gente tem, tudo é muito acessível, né? Se vocês olharem a quantidade de podcasts, de pessoas que entregando um conteúdo incrível. Vamos combinar que um livro hoje em dia é um valor acessível. Sim. Às vezes, pô, Fabi, eu não tenho R$30 pra pagar num livro, mas, cara, entra em site, entra em coisas pra você se conectar com leitura, resumo do livro. É inteligente nós termos dentro da nossa agenda, e para quem não tem agenda, essa mulher, a gente não precisa dar uma aula de agenda agora, mas vocês podem se conectar através do Instagram da Elaine, que ela sempre dá aula de produtividade, sobre agenda. Ela ainda faz agenda de papel, tá? Não! Você parou de fazer agenda de papel? Roberta! Te ensina a fazer agenda. A gente fez uma viagem de férias, verdade. conectou. Roberto, um beijo, Rô, que eu sei que você vai assistir e ouvir a gente. Me ensinou a fazer uma agenda eletrônica. E como eu sou uma aprendiz, né? Tudo que vocês me ensinam, eu vou lá e Vai, executo. coloca. Mas Então, ela agora fazendo eu papel tenho. era muito fofo. A gente precisa ter dentro da nossa agenda, que é muito corrida, a gente precisa ter nossos momentos de recarga. Então, são coisas que nos fazem bem e que a gente sabe que isso a gente não pode tirar da nossa agenda. Eu tava falando disso com o Caio esses dias, que a gente começou a fazer o tour da Trinca, a gente perdeu 2 dias da nossa semana. Não perdeu, porque obviamente a gente tá investindo isso de uma outra forma, mas eu perdi 2 dias de rotina. Porque a gente vai numa segunda, então mais ou menos a partir do meio-dia eu já tenho que estar ficando preparada, porque o horário do voo, cada hora um horário, e a gente sempre chega por volta das 4, 5 da tarde da terça. Então eu já chego, eu quero voltar pra casa pra ir pras crianças. Aí ele tirou treino, tirou fisioterapia. Eu falei, como é que você pode tirar coisas que são importantes e te fazem bem? Agora ele tá cheio de dor, tá reclamando. Mas esse é um exemplo de como a gente é muito bom em nos atropelar na nossa rotina. Então a gente vai colocando outras prioridades, porque são coisas que são necessárias. Mas o problema é quando a gente coloca o necessário na frente das coisas mais importantes. As prioridades. E as coisas mais importantes são as coisas que sustentam a gente, são as coisas que fazem com que a gente se mantenha em pé. Então, se você tira as coisas que te mantêm em pé, te mantêm com uma energia boa, te mantém como uma pessoa agradável, mantém a sua sanidade, mantém a sua saúde, mantém a sua energia, cara, você não é um super-homem. Você pode dar conta disso 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses. Mas daqui a pouco você vai ter um burnout, daqui a pouco a tua saúde vai gritar, você vai... você perde a sua fé. Então, quando você perde a sua fé,
você perde teu propósito, você começa a enxergar como tudo se fosse um problema, como se tudo fosse a maior dificuldade da sua vida. Então você começa a virar uma pessoa pessimista, uma pessoa negativista. Então, e aí automaticamente os resultados começam a andar pra trás. E aí você começa a culpar que é O Mercúrio Mercúrio retrógrado, que eu tô no meu inferno astral, que eu tô nananana. E nada mais é do que falta, primeiro, de clareza das coisas que te fazem bem. Então, quais são as coisas que são extremamente importantes que você precisa manter na sua rotina e coisas que elevam a tua alma. Isso pode ser desde você entrar no teu carro e colocar uma super música pra você cantar, sabe? Pra você... A música não é só a questão da letra, apesar que a letra é muito importante. Eu tô E a fazendo aula de melodia filosofia. também, né? E na aula de filosofia, ele fala sobre a questão das notas. O nosso cérebro, ele precisa de músicas complexas. Isso é importante para o nosso cérebro. Mais profundamente do porquê, não vou saber te dizer, porque eu ainda sou uma estudante, mas isso foi falado. Então, as melodias que são muito simplistas, são muito baixas, que as notas são muito vazias, isso não... Traz uma melancolia. E não só isso, ele não traz progresso na nossa vida. Não é só sobre o estado de espírito, mas é desenvolvimento da sua inteligência, desenvolvimento da sua capacidade neural. Isso não te desenvolve. Então, Olha que interessante. você saber utilizar de músicas mais complexas, sabe assim? Eu fico pensando assim, cara, os rocks antigos, quais vão ser os novos... Quais serão os novos rocks que vai tocar em todas as gerações? Tipo um Queen. Eu amo Queen. Tudo bem, tem gente que gosta mais de Led Zeppelin, tem gente que gosta mais de... sei lá, Se você pegar até Pink um Floyd, MPB, sei lá, se você pegar um MPB Beatles. na nossa cultura, a letra para desenvolver, ela tinha que ter uma concordância, uma Exato, é mais coerência, complexo. um tempo, tinha que ter o antes, o durante, o depois, não era, enfim, o que é hoje, que é lá, 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 lelelé, lilili, senta, senta, né? Tinha ali uma história, uma letra. Não E se a tem. gente parar pra pensar, não é só a questão da música, mas é a questão da leitura. Então, que coisas que te aproximam mais de coisas grandiosas, que te fazem enxergar que a vida não é só o problema que você enxerga, porque o que você tá enxergando é só o que tá ao seu alcance, mas existe um depois, existe algo a mais. Então, coisas que te fazem sair dessa posição que você tá, que é uma visão de curto alcance, e aí é quase colocar sua espada de Tandera e pegar tua visão além do alcance, alcance. sabe? Você conseguir enxergar qual é a sua espada de Tandera, entendeu? Olha, eu tenho uma coisa para falar. Duas ascendente em aquário, ela falou, não sei se a edição consegue ouvir, a Xirra. Sabe quando você viaja? Ela falou, minha cabeça já foi a espada. E ontem eu ouvi uma frase que falava assim, sabe o que cega a nossa visão? O quê? A nossa própria vista. Que é Muito bom. exatamente isso. O que cega a nossa visão é a nossa própria vista. Porque a vista, os olhos, é o que eu tô vendo agora. A visão é exatamente o além. É exatamente esse caminho, esse processo. As pessoas estão confundindo visão com vista. Visão com vista. É o que eu vejo. Então, o que eu vejo aqui ao redor, se a gente for começar a narrar, não tem nada a ver com o que vocês vão ver. Eu estaria batendo palma nesse momento se tivesse uma plateia aqui. Estaria? Estaria. Foi Muito forte? Bom, muito bom. Profundo. Muito bom. Foi o aquário. É Muito isso, né? De olhar. Aqui na nossa frente tem uma coisa completamente diferente com o que as pessoas irão ver. Isso já vai para um treinamento meu. Já? Já. Falando em treinamento, ela me treinou durante 5 anos, né? Foi uma conexão, um côncavo e um convexo, aí a gente pode chamar. E um dos treinamentos incríveis que ela deu quando a gente tinha esse projeto juntas, era uma lista que, se você não for fazer no seu próximo mentoria, faça. De um lado, o que você quer muito ter e do outro, o que você não quer ter. E aí, quando você olha essa lista, entende onde você está passando mais tempo da sua vida. E o que você precisa fazer. Eu tenho uma característica que, quando eu olho uma pessoa, que eu me inspiro muito, muito. Hoje, se você perguntar para mim, Elaine, como a sua vida ela é moldada? Eu entro num lugar. Antes era revista, né? Quem é 40 a mais vai concordar comigo. Casa Cláudia. Você entrava, era casa. Eu tinha ali aquela inspiração. Fui fazer minha casa, entrei numa rede social, peguei. E quando a gente fala de ser humano, o que eu olho? Ao invés de eu querer ter o que essa pessoa tem, eu quero entender o que ela fez para ter o que ela tem. Porque é nesse o que ela fez que eu também posso fazer. Então, eu começo a entender os processos, isso que você trouxe,
que horas que eu cuido de mim, que horas que eu cuido da minha família, que horas que eu malho. Porque todas as pessoas que são inspirações, aí sucesso, cada um tem a sua definição. Para quem é mais aí do naturalismo, os monges, as pessoas mais assim terão sucesso. Então entenda quem são as pessoas de sucesso para você. Olha a trajetória dessa pessoa, porque isso vai te privar de ansiedade. Porque quando você olha o ser que ele é hoje e você quer ser, fica aquele processo ansioso, acelerado. Eu preciso ser hoje. Mas olha o bastidor dessa pessoa. Para você começar a fazer esse processo. Eu sou encantada pela mente treinadora de Tony Robbins. Tem um vídeo meu incrível, sozinha na frente dele, assim. Eu me senti com 2 metros de altura, bem aquariana. Quando ele encostou na minha frente, ele falou, sente essa energia. Eu acho que eu fui talvez uma das poucas que ele me viu crescer e chegar na altura dele. E eu não quero olhar para o Tony Robbins hoje e entender quem é ele hoje e o que eu posso ser, mas eu volto numa história dele, do Thanksgiving, de uma criança que, dentro ali, acho que são 4 filhos, ele tinha uma família que levava comida, eles chamam de leftover, uma sobra do Thanksgiving no dia seguinte para a família dele. O pai dele interpretava como uma ofensa. Tá. A mãe dele interpretava como uma gratidão. Os irmãos dele interpretaram também como ofensa. E ele, junto com a mãe, como gratidão. Então, por isso que um dos maiores projetos do Tony Robbins é alimentar pessoas ao redor do mundo. E naquela história, eu comi muita sobra de vizinhos, porque eu não é que eu era pobre. Fala do frango, fala do frango. Fala do frango. Eu não tinha dinheiro para comprar comida. Todo lugar do mundo que tem frango assado, que a gente vai frango juntas. de televisão, ela é bom. Gente, não tem como. Qualquer ser humano gosta, eu pelo menos, né? Gosto de frango. O cheiro. E ela ama. Porque eu não tinha dinheiro para comprar esse frango. Então, todo lugar que a gente chega, principalmente em Orlando, eu corro em um lugar lá que tem a primeira janta. A minha boca saliva, é frango assado por conta disso. E hoje eu alimento mais de 300 famílias junto com a minha família num projeto solidário para alimentar. E quando a gente se encontra, o que a gente mais programa é o que a gente vai comer. E a gente é assim, a gente come o salgado, aí a gente come o doce. Aí acaba o doce, a gente volta pro salgado. Aí a gente vai pro doce de novo, entendeu? Tem que ser assim. Por isso que a gente malha muito. Essa é a grande verdade. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou encerrar com uma passagem. E aí, se vocês quiserem mais conteúdo, volta na próxima quinta-feira que a gente continua. Você continua comigo para mais um? Continuo. Sabe uma coisa que eu pensei da sua questão da visão? Pra gente matar a pau esse episódio maravilhoso de visão. Vocês aí em casa, vê comigo se não faz sentido. Vocês às vezes se questionam, assim como eu já me questionei, sobre o futuro. E essa questão do futuro, ele gera ansiedade, gera medo. Porque você acha que você não sabe o que o futuro guarda pra você. Concorda? Concordo. Mas você acha que o futuro... Você consegue descobrir o que o futuro guarda pra você? Eu consigo. Como? Pela visão. A visão que eu tenho. Mas ele pode mudar. Pode. Mas se vocês pararem pra pensar, o teu futuro, ele nada mais é do que o reflexo das coisas que você faz hoje. Então, quando você falou onde você gasta mais o seu tempo, ele diz exatamente os resultados que você vai colher. E não tem como a gente querer reclamar dos resultados que a gente colhe se eu não mudo as atitudes que eu tenho. O futuro é hoje. O futuro é hoje. Te espero quinta-feira.